digitação foi minha mesmo. E eu disse que todo pregador, pode mudar o slide, que quem é perfeccionista vê o slide assim, quer morrer, né? E eu disse que todo pregador de língua inglesa, quando vai pregar nesse texto, ele começa assim: well, well, well. Essa expressão eu fui pesquisar, ela antigamente significava na língua inglesa, uau! Graças a Deus deu uma diminuída, né? Well, well, well. Ficou para o uau, ou hey. De qualquer forma, a palavra well, quase todo mundo sabe que significa bem, mas também tem o significado de poço. Então, gatilho, gancho mental que os pregadores usam para falar well, well, well. E geralmente, eu perguntei para a Isabelle, ela quando foi au pair lá nos Estados Unidos, quando ela se dirigia a uma criança que ela era responsável, e aquela criança estava fazendo alguma coisa errada, ela falava well, well, well. Era para chamar uma atenção. Mas nós estamos falando de poços. O que o poço tem a ver comigo e com você? O que essa história de Isaac tem a ver comigo e com você? Boa parte dos teólogos, pregadores, dizem que Isaac era o filho de um pai extraordinário, famoso, e pai de um filho extraordinário, ou seja, ele não era nada. Mas quando nós vamos ver o capítulo 26 de Gênesis, Isaac tinha uma convicção de quem era Deus para ele. Por isso que é necessário que você tenha uma definição de quem é Deus para você. Se eu perguntasse para você quem é Deus para você, como é que você definiria Deus na sua experiência, na sua vida? Certamente muitos diriam: meu libertador, é tudo para mim, meu salvador, soberano, Senhor da minha vida. E eu fiz a pergunta na semana passada: quem é você para Deus? Isaac tinha uma definição clara de quem ele era para Deus. Ele era o filho do sorriso, não apenas de seus pais, mas também de Deus. Eu gostaria que você pensasse que todas as vezes que Deus olha para você, Ele sorri. Por quê? Porque Ele planejou você. Antes que você existisse, você foi um desenho na mente de Deus. Deus teve o cuidado de trazer você a essa existência. E quando Ele olha para você, Ele sorri. Deus sorri quando você faz aquilo que Ele planejou que você fizesse, que Ele sonhou que você fizesse. Então Isaac era o sorriso, não apenas do Pai, mas o sorriso de Deus, do nosso Pai Celestial. Ele tinha essa convicção clara. Quando nós temos a convicção clara de quem é Deus e de quem nós somos, nós vamos poder enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, enfrentar todas. O pessoal conseguiu consertar o nome, gente. Como é que eles conseguiram? Eu fiz essa miniatura, essa thumbnail pelo Canvas, e o pessoal conseguiu consertar Isaac com Jacó. Maravilha. Mas, gente, a história de Isaac é a minha história, a sua história, como a história de pessoas da Bíblia. O que a minha história e a sua história tem a ver com a história de Isaac? Isaac, então, mesmo que ele tenha nascido tardiamente, a mãe não podia gerá-lo, mas havia uma promessa sobre ele, e mesmo que tudo que naturalmente fosse contra o nascimento dele, ele nasceu pela vontade de Deus. Se você fizer um histórico, provavelmente você nasceu também pela vontade de Deus. Até hoje é difícil programar para que alguém nasça de uma certa forma, naquele momento, mesmo com
a nossa ciência tão avançada, o nascimento ainda continua sendo algo espetacular da graça e do milagre de Deus. Eu não sei quantos bebês morreram na época que você nasceu, só no dia que você nasceu, e você sobreviveu. Isaac é o milagre da gestação, é o milagre do nascimento, é o milagre da vida, e ele tinha essa consciência. Agora, o que Isaac vai aprender durante a vida é lidar com os poços entulhados e com os seus inimigos. Eu confesso que eu não sei lidar, e eu reconheço que você também muitas vezes não sabe lidar com os ventos contrários, com as dificuldades, com a oposição, com as dificuldades, com pessoas que se levantam contra você. Muitos acabam se fechando, não fazendo mais nada, por causa dos poços entulhados. E como nós pregamos lá atrás sobre os poços de Isaac, eu percebi que eu precisava falar mais sobre eles. E depois, então, o primeiro poço que eu destaquei foi o poço de Ezeque, que significa contenda. Sempre vai haver algo para nos puxar para a confusão. Tem gente que já tem um magnetismo. Toda confusão ela já está envolvida. Toda confusão familiar gira em torno dela. Eu falei sobre Joyce Meyer, grande pregadora estadunidense, que ela disse que havia um poço na vida dela que a incomodava, que impedia dela ser a bênção de Deus, dela ser o poço de água que Deus gostaria de usar na vida dela. Mas ela percebia que ela era muito encrenqueira. Toda contenda ela estava envolvida. Ela gostava de uma encrenca. E quando ela percebeu que ela precisava desentulhar esse poço, passar por esse poço, abandonar esse poço, foi quando Deus abriu o horizonte para ela. Quando Deus firmou o ministério e a vida dela. O segundo poço que nós destacamos na semana passada foi o poço de Sitna, que é o poço onde parece que as lutas, as dificuldades, elas aumentam, elas ganham uma proporção muito grande. E a palavra Sitna tem a raiz na palavra Satanás, que significa acusação, acusador. Quando nós nos livramos da contenda, parece que algo se avoluma contra nós de acusação, de perseguição. Você já passou por contenda na sua vida? Você já passou por algum momento onde parecia que todos estavam se levantando contra você, inclusive a sua própria família? Você já passou por situações de dedo em riste, apontado para você, dizendo, você é isso, você é aquilo? Como que eu e você encaramos a contenda e as acusações, muitas vezes até familiares, outras vezes eclesiásticas? Isaac não era apenas um filho extraordinário, ele não era filho de um pai extraordinário, ele propriamente era extraordinário, porque ele precisava escrever uma história de relacionamento com Deus. Você precisa viver a sua história com Deus. Nós vamos ver que esses poços, a Bíblia, muitas vezes ela resume. E nós, como pregadores, nós precisamos ter muito cuidado de interpretar a situação bíblica sem aumentar nada, sem diminuir nada, sem fazer uma hermenêutica totalmente esquisita. Mas há uma possibilidade de fazer suposições e principalmente ligações com outros textos. Quando nós lemos sobre o poço de Ezeque, sobre o poço de Sitna, nos parece que Isaac resolveu aquilo muito rápido, e foi algo simples para ele. Não, como a contenda para você, como a acusação contra você, as coisas que se levantam contra você, não é algo simples, não é algo fácil de se resolver.
não foi para Isaac. Ele resolveu, eu e você podemos resolver também. Podemos dar continuidade à nossa história. E eu vou provar isso para você por um texto bíblico. Como foi difícil esses dois poços na vida de Isaac. No mesmo capítulo 26, os versos 34 e 35. Abra sua Bíblia, Gênesis 26, 34 e 35. E nós vamos ver como foi complicado para Isaac enfrentar a contenda, enfrentar o Sidna, e parece que isso nós vencemos num determinado momento, parece que em outro momento ele reaparece. E aqui nesse texto diz o seguinte: quando Esaú, filho de Isaac, tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e filha de Elon, Eteu. Beeri, sabe o que significa a palavra Beeri? Volta no versículo, por favor. Gênesis 26, 34. Beeri significa o seguinte: esse poço é meu. Elon significa as árvores que estão, o nome da árvore que aparece em volta do poço. Não sei se já aconteceu na sua família, na sua própria história, de você se relacionar, até mesmo casar com alguém, que as duas famílias não combinam. Esaú procurou casar com uma pessoa que tomou um nome para provocar o pai dele. Ele colocou o nome dele seguinte: esse poço é meu. Provavelmente um daqueles lá, o Ezequiel. O Elon falou assim: eu vou pôr o nome da árvore em volta do poço para agredir essa pessoa. Ou seja, isso parece que vai querer nos acompanhar sempre, a contenda, a confusão, a acusação. Como você vai lidar com isso? É sabendo que há um outro poço, sabendo que há uma situação melhor para você. Vamos ver o verso 25 e vamos ver como eles reagiram quando Esaú casou com o nome do pai, dizendo: esse poço é meu. Ou o nome do pai: eu sou a árvore que está em volta daquele poço que é meu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Muitas vezes os filhos se unem a uma situação que traz amargura para os pais, tristeza para os pais. Que o seu relacionamento seja uma alegria para os seus pais. Queridos, há 5 princípios que eu gostaria de apresentar aqui sobre o poço de Reobote. Reobote significa lugares amplos, significa amplidão, e o próprio versículo, vamos ler o versículo, Gênesis 26, abra sua Bíblia, Gênesis 26. Verso 22, Gênesis 26, 22. E partiu dali, depois de Sitna, partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram por ele, sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra, prosperamos, fomos abençoados. Depois então, da contenda, da acusação, de tudo aquilo que se levanta contra você, contra nós, há um poço chamado Reobote, de lugares amplos, da bênção do Senhor, onde nós precisamos mirar. Quando você estiver no Ezequiel, quando você estiver no poço da acusação de Sitna, saiba que há um Reobote para você. Não desanime. Não ceda à provocação, não entre na mesma armadilha daqueles que querem laçá-lo. Olhe para frente, tenha a noção de quem você é, de quem
é Deus para você e de quem são os seus inimigos, quais as intenções verdadeiras deles. Não aceite a intimidação, não aceite a derrota como a última palavra. Não aceite uma palavra maldita nos dois sentidos como a última palavra. Porque Deus tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito enorme para você. E você não nasceu para ficar brigando no Ezequiel. Você não nasceu para ficar com contenda em Sitna, aonde Satanás tem um domínio. Todo lugar que é de acusação, de briga, de confusão, Satanás está dominando. Mas quem domina sobre a vida, sobre a sua vida, a minha vida, é Deus. Então vá para Reobote, não fique nesse poço. E o primeiro princípio que nós aprendemos é esse: mova-se apenas conforme instruído por Deus. Procure a direção de Deus para a sua vida. Nos momentos mais difíceis, pergunte: Senhor, o que devo fazer? Como devo agir? O que vou falar? E aí o verso 2 do capítulo 26 de Gênesis diz assim: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E a terra que estava sendo indicada naquele momento era Gerar, que era lugar de passagem. Ou seja, o Ezequiel, o Sitna vão passar. Tenha paciência, vão passar. Reobote vai aparecer na sua vida, onde Deus vai ampliar, onde Deus vai abençoar. Gênesis 26:3: permaneça nesta terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Mais importante para a minha vida e para a sua vida é a presença de Deus. Presença de Deus. Quando você se mover, seja para onde for, que seja sempre na presença de Deus. Deus, eu vou me mover, mas eu faço questão de um princípio, de me mover na tua presença. Esteja comigo, Senhor. Porque com Deus nós nos fortalecemos. Com Deus, mesmo diante das acusações, mesmo diante das injustiças, nós levantamos a cabeça e seguimos em frente. O segundo princípio: faça algo com o que você tem. Às vezes você vê uma pessoa muito fina e essa pessoa quer fazer trabalho muito popular. Ou o contrário, às vezes a pessoa é muito popular e quer fazer uma coisa mais fina. Ou seja, algo que não tem nada a ver com a natureza, com aquilo que ela é. Quando Deus criou você, ao mesmo tempo Ele o dotou de talentos, de habilidades, e Ele distribui para nós dons. Ele acrescenta a nós, segundo a vontade dEle, o poder dEle, para a glória dEle. E muitas vezes nós procuramos soluções miraculosas que fogem daquilo que nós somos. Quando Elias entrou na casa de uma viúva e pediu pão para comer, ela não tinha nada, ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Foi tudo o que ela precisava para que se multiplicasse na vida dela, e Deus fez o milagre. O azeite e o trigo está na sua vida. As habilidades que você tem, elas são capazes de fazer com que você seja uma pessoa abençoada para a glória de Deus. Às vezes você está procurando ser uma pessoa que você não é. Um jogador de futebol, muitas vezes você não tem habilidade nenhuma, só você pensa que tem. Mas se você tiver um amigo sincero, ele vai dizer: não, mexe com outra coisa, que futebol não é com você. Eu já vi pessoas ficarem chateadas com isso. Lá, o rapaz queria ser jogador de futebol no time do São Paulo. E todo mundo percebia que ele não era bom para isso. Um dia um amigo mais próximo dele disse: olha, você não tem habilidade para isso. E ele ficou muito chateado, ficou
o amigo ficou o pior inimigo dele. De repente ele descobriu que a habilidade dele era lá no São Paulo, mas fazendo trabalhos administrativos, futebol não. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Me diga hoje, o que é que você planta e colhe 100 por 1? Qual investimento que você aplica e coloca e ganha 100 por 1? Mas Isaac estava debaixo das suas habilidades, debaixo da direção de Deus, e Deus o abençoou com 100 por 1. Quando as pessoas olham para você, elas falam, mas como essa pessoa foi tão abençoada? Porque você estava debaixo da presença de Deus. 100 por 1. O Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Era o que Deus tinha para ele. Terceiro princípio que nós aprendemos com o poço de Reobote: encontre fontes alternativas. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, ou seja, abra novos poços, procure novas oportunidades dentro daquilo que você sabe fazer. Interessante que o poço atraía a vida. O poço estabelecia a civilização na época. O poço tinha algo assim sobre vida, sobre prosperidade, sobre estabelecer-se. E o poço de Reobote finalmente chegou na vida de Isaac. Quarto princípio que nós aprendemos com esse texto: responda adequadamente à oposição. E a melhor resposta muitas vezes é calar-se. Mas como nos calar diante de tanta provocação? Às vezes eu vejo muita briga, muita confusão ainda nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. É um provocando o outro. Parece que só citar uma coisa já puxa, né? Já o nervo vem. E o tempo todo, num grupo que eu participo de ex-alunos do seminário, sempre tem alguém lembrando assim: gente, o nosso grupo é para celebrar a amizade, mas parece que é para celebrar a inimizade. Basta alguém colocar alguma coisa que o outro lembra, uma oposição ou alguma coisa diferente, já cria aquele tumulto todo. Então, qual é o princípio para o poço de Reobote? Aprenda a responder à oposição. Ou seja, não perca tempo, não brigue por contenda, não brigue por um poço que está atrapalhando você. Não gaste sua energia, sua sabedoria com aquilo que não presta. Outro pecador, outra pessoa tão perdida quanto você vai procurar arrastar você para o lugar onde o Sitna quer dominar. Gênesis 26, 22. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote. Eu pergunto, por que ninguém mais discutiu por causa dele? Vamos para as respostas? Persistência. Os inimigos poderiam imaginar: esse camarada não adianta, a gente chama ele para briga, eu vou usar uma expressão assim, a gente chama ele para dançar na confusão e ele não entra na dança. Ele, com categoria, ele foge de coisas que não faz sentido para ele. Eu imagino também que Isaac levantou a cabeça, não se abateu, porque qual é o objetivo da contenda? Qual é o objetivo da acusação? É abater você. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço. Ele tinha uma visão de que tudo está no controle de Deus, na permissão de Deus.
inclusive os poços de Ezeque e de Sítio. Ele tinha uma noção que tudo era um teste. Saiba disso, procure viver numa dimensão onde você procure entender que tudo é um teste. Agora o Senhor nos abriu espaço. Agora o Senhor nos permitiu. E prosperamos nessa terra. Eu acredito que espiritualizar tudo no sentido ruim não nos abençoa. Mas acredito também que tirar Deus de tudo também não nos abençoa. Esse deísmo moderno de acreditar que Deus é poderoso, mas Ele não intervém, Ele não age, Ele não tem soberania, é algo também horrível. Isaac tinha noção de que Deus, Ele estava acompanhando tudo. E no tempo certo Ele iria permitir que o poço de Reobote fosse favorável a Isaac. Como no tempo certo Deus vai permitir que o seu Reobote chegue na sua vida. E o quinto e último princípio que nós aprendemos tem uma ligação com o próximo poço que nós concluiremos no próximo domingo. Além de Reobote, não se acomode. Quando nós chegamos num lugar confortável, né, principalmente no mundo capitalista, o conforto para nós tem a ver com dinheiro, com bens materiais. Eu consegui uma casa, eu consegui uma caminhonete Hilux, eu consegui um carro 4x4, vou para a serra, consegui moto aí para motorcycles, e para mim já está tudo. Com Deus não é assim. Vá além de Reobote. Não se acomode. Não se acomode. Eu já sei tudo, já conquistei tudo. Não se acomode. Até que você tenha ouvido Deus. Além de Reobote, há algo ainda maior para você. Gênesis 26, 23 e 24 diz assim: dali Isaac foi para Berseba. Então tem mais um poço. Naquela noite o Senhor lhe apareceu. Que o Senhor lhe apareça nessa noite e o ajude a desentulhar todo o desequilíbrio emocional, todo o desequilíbrio de fala, todo o desequilíbrio mental, todo o desequilíbrio espiritual, porque esse acaba atingindo todas as áreas. Que você tenha noção de quem é Deus para você e quem é você para Deus. Você não precisa ser um expert de inimigo e como enfrentar inimigo. Você precisa ser alguém que saiba, entenda a importância de andar com Jesus, de andar com Deus. Porque mesmo no cisne, Ele é o Deus que livra você. Nós vemos que Deus tem algo muito grande na vida do Pedro, né? Que livramento. Mas quantas vezes Deus também livrou você? Livra cada um de nós. Porque Ele tem algo maior e grande na sua vida. Você é tão importante para Deus que Ele veio na pessoa de Jesus para pagar o preço pelo seu e pelo meu pecado. Aquilo que travava, atrapalhava o agir de Deus na nossa vida, que é o pecado, Jesus resolveu isso por nós. Não há poço que vai nos afundar. Não há poço entulhado. Não há situação que não possa ser mudada. Porque há poder no nome de Jesus de transformar a sua vida e a minha vida. Amém? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe você, a sua vida. Se você quer um encontro com Jesus nesta noite,
você quer andar com Deus. Mas cada caminho que você andou e terminou no deserto, tantas feridas emocionais, tantas situações entristeceram, tantos porquês. Deus é um Deus que ama você. Deus é um Deus que quer você cavando, buscando poços. Ele é a água da vida. E a forma de você cavar esse poço para encontrar a água da vida é a fé em Jesus. Faça as pazes com a sua história. Você não nasceu para ficar guerreando. Você não nasceu para o poço da contenda. Por que você quer continuar nele? Qual o propósito? Qual o objetivo? Você não nasceu para o poço de sítio, poço da acusação, poço da vergonha, poço da dor, poço da decepção, poço da incredulidade. Está na hora de você cavar outro poço. Está na hora de você ter novo relacionamento com Deus, ir para um patamar a mais, se desvencilhar de tudo aquilo que está apodrecendo seu relacionamento com Deus. Tudo aquilo que está apodrecendo o seu relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você se torna uma pessoa transformada. Uma pessoa